Numa fase nova da Operação Lava Jato, servidores da Receita Federal são suspeitos de montar um esquema de extorsão. Na casa de um ex-auditor, os policiais encontraram R$120 mil em dinheiro vivo. Em São Paulo, a mãe da menina Raíssa falou sobre a morte da filha. Nunca você vai se imaginar uma criança tirando a vida de outra, né? Também em São Paulo, criminosos que fazem sequestros relâmpagos estão usando máquinas de cartão para receber dinheiro e libertar as vítimas. E ainda, o Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência e já analisa os destaques. A posse de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. A vice-presidente Mercedes Araoz renunciou ao cargo, o que aumentou a crise política no Peru. E uma cena rara e fofa no Brasil. Um lobo marinho foi devolvido ao mar depois de ter sido resgatado doente. O Jornal Hoje está começando. E tem novo crime na praça. Assalto com maquininha de cartão. É isso mesmo que você ouviu. Sequestradores de São Paulo estão usando máquinas de cartão de débito e crédito para tirar dinheiro das vítimas. A polícia já está rastreando esse dinheiro para chegar até os criminosos. Em São Paulo, 60 já foram presos cometendo esse tipo de crime. Foi graças à tecnologia que o sequestro relâmpago terminou com 3 criminosos presos. A vítima estava com o rastreador do celular ligado. Quando eles me abordaram, eu estava no telefone com o pessoal da minha casa. Então o pessoal de casa acompanhou o início. E aí eles ligaram no 190 e foram narrando o que estava acontecendo. E pelo localizador do celular também foram acompanhando e rastreando onde eu estava. Mas se o uso de uma tecnologia ajuda, o uso de uma outra está preocupando a polícia e assustando as vítimas e donos de cartões. É o uso da maquininha para transferir o dinheiro de quem está sendo roubado. Foi o que os bandidos tentaram fazer com a vítima do sequestro relâmpago ontem à noite na Zona Sul de São Paulo. Os caras, ao longo do percurso, estavam falando no telefone com alguém. Esse alguém viria com uma maquininha e eles iriam fazer os débitos do meu cartão nessa maquininha. O cara armado ficou comigo dentro do carro e o outro foi debitar os meus cartões na maquininha. Esse motorista de aplicativo teve quase todo o dinheiro das corridas do mês roubado por ladrões que usaram a maquininha num bar para fazer a transferência. Pediram a senha, né? A senha estando correta e eu me liberar. Se a senha não estivesse correta, eu ia sofrer as consequências, né? Isso é tudo rápido, já está tudo combinado entre eles para ir no estabelecimento sacar o dinheiro. De janeiro para cá foram 45 casos com 60 presos na Grande São Paulo por roubo com o uso da maquininha. A polícia quer a ajuda das operadoras para coibir o crime que quase sempre tem participação do dono da máquina de cartões. A maquininha é rastreada, é totalmente rastreada. O dono vai ser investigado. Se ele tem um comércio que tem R$1.000 de mercadoria e ele recebe R$10.000, um exemplo, né? R$10.000 no momento em que a vítima está sequestrada, é que alguma coisa está errada aí. Então vamos ter que bolar um jeito junto com essas operadoras para dificultar esse sistema. No caso do sequestro relâmpago de ontem à noite, a polícia apreendeu a arma usada pelos bandidos, celulares e a máquina de cartão. Já no caso do motorista de aplicativo, a empresa 99 disse que lamenta a situação e que está colaborando com a polícia. A Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços disse que as empresas investem constantemente em ferramentas de segurança e que, identificando transações indevidas, podem interromper o serviço. A associação explicou ainda que para ter a máquina de cartão, a loja ou o profissional autônomo precisam apresentar documentos que comprovem sua atuação lícita. A gente falou desse novo tipo de crime, agora é a hora de falar de um crime comum, furto de celular. A polícia prendeu 3 pessoas, 2 no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, um peruano, uma boliviana e uma brasileira. A suspeita é que eles chefiavam uma quadrilha que furtava celulares em grandes eventos, como Rock in Rio. Olha só, em uma semana de Rock in Rio, eles roubaram 100 aparelhos por dia durante uma semana apenas de Rock in Rio. O peruano Tadeu Efraim Carazas Quim foi preso quando desembarcava no terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo.
Na última quinta-feira, ele chegou a ser detido na cidade do Roque, no Rio, por suspeita de furto de celulares, mas acabou liberado por falta de flagrante. A polícia passou então a investigar o homem, rastreou ligações e trocas de mensagens e descobriu o esquema de furto e venda dos aparelhos que contavam com a participação de mais 2 mulheres. A boliviana Nancy Apazia Quinones e a paulista Amanda Martins Rodrigues da Silva, presas no hotel na Lapa, no centro do Rio. Com elas, foram encontrados mais de 40 celulares, que, segundo a polícia, foram furtados nos 3 primeiros dias do Rock in Rio. A polícia disse que a quadrilha age em todos os grandes eventos do Brasil e até em aeroportos. Cada integrante tem uma função e os bandidos conseguem lucro também nos aparelhos que estão bloqueados. Os bandidos negociavam os produtos roubados por mensagem. Aqui, Nancy orienta uma das mulheres do grupo a não ligar o aparelho, porque ele pode ser rastreado. Os celulares bloqueados são chamados de aparelho off e eram vendidos para retiradas de peças. Faz um desconto para mim, tô pegando 4 aparelhos off contigo. Eu tô com 3 aparelhos offs. Segundo as investigações, a quadrilha tinha um lucro de mais de R$30 mil por dia com a revenda das peças e dos aparelhos. Nós temos monitoramento interno e externo, a Polícia Civil está atenta com isso e vamos coibir de forma veemente essa modalidade criminosa. Caso Agatha Félix, agora a gente tem acompanhado aqui a menina de 8 anos que foi baleada no dia 20 de setembro lá no Complexo do Alemão, no Rio. Então teve a reconstituição ontem para tentar descobrir de onde veio o tiro. A mãe da Agatha, abalada, passou mal e não conseguiu acompanhar a reconstituição. A maioria dos 11 PMs investigados não foi, só 2 compareceram e a Polícia Civil do Rio quer divulgar o laudo da perícia em 30 dias. O Morro da Fazendinha, no meio do Complexo do Alemão, uma das regiões mais violentas do Rio, foi isolado antes de anoitecer. Um forte esquema de segurança contou com o apoio de 3 blindados e 70 policiais civis. A maioria dos 11 policiais militares investigados se recusou a participar. Apenas 2 estiveram presentes. A mãe da menina, Agatha Félix, que estava ao lado da filha quando ela foi atingida por um tiro, não conseguiu acompanhar a reprodução simulada. Muito abalada, ela passou mal e não voltou ao local do crime. A simulação contou com 6 testemunhas. Cada uma deu uma versão separadamente. A identidade de todos foi preservada. O motorista da Kombi que levava a Agatha usou uma máscara. Ele tinha denunciado que se sentiu ameaçado e voltou a dizer que não havia tiroteio no momento em que a menina foi baleada. A PM afirmou que seus homens revidaram ao ataque de um bandido que estava na garupa de uma moto. A reprodução simulada do caso Agatha durou quase 5 horas. Os investigadores encontraram um novo indício. Querem confirmar se o tiro bateu num poste antes de atingir a menina dentro da Kombi. A reconstituição é considerada fundamental para esclarecer a morte da menina, saber de que direção veio o tiro e se partiu da arma de um PM ou de um bandido. Os peritos fizeram medições para traçar a possível trajetória da bala e o posicionamento do atirador. E tem decisão importante agora à tarde no Supremo Tribunal Federal. A gente tem mostrado aqui no Jornal Hoje que semana passada a maioria dos ministros entendeu que a palavra final antes de uma sentença é do delatado e não de quem faz a delação, do delator. A gente vai conversar agora ao vivo com o Victor Boiadian, que ele está lá no Supremo Tribunal Federal. E hoje é dia de definir a abrangência, Victor, desse entendimento da maioria do Supremo. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e a todos. É isso mesmo, a última sessão do Supremo foi interrompida na quinta da semana passada, faltando apenas os votos dos ministros Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli, que preside o Supremo Tribunal Federal, mas já adiantou que é a favor do entendimento da maioria. Então, a previsão da sessão de hoje é que as discussões se concentrem sobre a modulação do entendimento, ou seja, para quais réus, afinal, vai valer a regra de que a Justiça vai ter que ouvir antes as alegações finais dos delatores e depois as alegações dos delatados. A sessão está prevista para começar daqui a pouco às 14h, com a presença e participação do subprocurador da República, Alcides Martins, que é quem vem acompanhando esse julgamento, esse tema, pelo menos desde a semana retrasada. Vamos ver os detalhes desse julgamento no vídeo.
A maioria dos ministros do Supremo já se manifestou a favor que réus delatados falem por último no processo. Falta definir a abrangência deste entendimento. Na Lava Jato, em Curitiba, o julgamento do STF pode atingir 138 condenados. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, prometeu apresentar uma sugestão de modulação que pode ser uma fusão das propostas dos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Moraes entende que a decisão deve valer só para réus que questionaram na primeira instância a ordem das manifestações. Carmen Lúcia propôs a validade apenas para o réu que comprovar real prejuízo por não ter sido o último a falar no processo. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em uma manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, diz que a decisão do tribunal sobre a ordem das alegações finais em processos com réus delatores e delatados não pode ter efeito retroativo, apenas para decisões futuras. Para o procurador, se a decisão valer para casos já julgados, vai criar insegurança jurídica. Segundo Aras, o efeito retroativo só deveria ser aplicado em situações em que for demonstrado que o réu delatado teve prejuízo por não ter apresentado as alegações finais depois. Ontem, o ministro Gilmar Mendes disse que vê maioria no STF para limitar os efeitos da tese que pode anular sentenças da Operação Lava Jato e que o Supremo já tem consenso em torno da proposta do ministro Alexandre de Moraes, de que a medida só seja considerada para os réus que questionarem ainda na primeira instância. O voto do ministro Alexandre já trouxe aquilo que vocês estão chamando uma modulação, uma distinção, ao dizer que estava concedendo àquele que tinha arguído desde sempre, desde a primeira oportunidade, na primeira instância. Me parece que essa é a modulação passível e possível de se fazer. Então, já se formou a maioria, né? Nesse sentido, acho que é essa a decisão. Olha, hoje também foi a posse do novo Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. A cerimônia foi na sede do Ministério Público. Semana passada foi no Palácio do Planalto. Eu converso agora de novo com o Vitor. Vitor, Augusto Aras iria para ir, né, para essa cerimônia, para esse evento no Supremo, mas acabou não indo. Eu queria que você contasse sobre a cerimônia de posse mais cedo. Pois é, Maju, hoje é um dia de cerimônias lá na sede do Ministério Público Federal. Agora há pouco nós saímos de lá, o beijamão acontecendo aí no novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Teve uma presença de muitas autoridades nessa cerimônia. Presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, também vários ministros do governo Bolsonaro, como o ministro da Justiça, Sérgio Moro, da Economia, Paulo Guedes, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o discurso de Aras, que foi marcado pela fala em que ele diz ter consciência da importância do cargo de procurador-geral e defendeu um Ministério Público transparente e indutor de políticas públicas, dizendo também que o combate à corrupção será prioridade. Sugerem, na ordem de prioridade das ações do Ministério Público, o enfrentamento intransigente à corrupção. As denominadas operações, especialmente a Lava Jato, que mobilizam amplos setores da nossa sociedade, trouxeram ao conhecimento da nação as práticas condenáveis que estavam ocorrendo no país. A Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, senhoras e senhores, vai continuar com maior ênfase no enfrentamento a todo tipo de criminalidade, da macro ou da mínima, esteja em qualquer estrutura ou organização, pública ou privada. Este é o compromisso que assumimos neste ato. Maju, o presidente da República, Jair Bolsonaro, discursou e em seguida ele fez elogios a Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, mas recomendou que Aras consulte o governo antes de tomar algumas decisões. Vamos ver. O apelo que eu faço apenas a todos do MP. É importante investigar, é importante fazer cumprir a lei. Mas, por muitas vezes, se nós estivermos num caminho não muito certo, que muitas vezes estamos fazendo aquilo bem intencionados, nos procurem para que possamos corrigir. Corrigindo é muito melhor do que uma possível sanção lá na frente. Somos humanos, erramos, mas o nosso compromisso especial dessas autoridades que estão aqui, colegas do Supremo, TCU,
STJ, MP, entre tantos outros. O Brasil depende da ação de cada um de nós. E a Polícia Federal prendeu 12 suspeitos de participar de um esquema de extorsão que funcionava dentro da Receita Federal. Auditores fiscais que trabalhavam para a Lava Jato pediam propina a empresários investigados na própria Operação Lava Jato. É o que a gente vai ver na reportagem de Paulo Renato Soares, Arthur Guimarães e Marco Antônio Martins. A operação levou 32 equipes para as ruas, atrás de servidores da Receita que trocaram a fiscalização pela extorsão. A investigação começou com a delação premiada de um empresário, também investigado pela Lava Jato. O empresário contou que sofreu pressão de um grupo de auditores fiscais para pagar propina e escapar de multas aplicadas pela Receita referentes aos crimes dele na Lava Jato. A partir daí, a força-tarefa da Lava Jato monitorou todas as negociações. A chamada ação controlada foi autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Os investigadores acompanham as conversas por um aplicativo de mensagens e reuniões entre o empresário e um dos servidores. O Jornal Hoje teve acesso aos vídeos que mostram os encontros. O pagamento da propina também está registrado. Parte do dinheiro foi depositada num banco em Portugal. 50 mil euros. A Corregedoria da Receita também ajudou nas investigações e na identificação dos envolvidos. O Ministério Público Federal diz que existia um grupo organizado dentro da Receita especializado em extorquir dinheiro de contribuintes envolvidos na Lava Jato. E que o chefe desse esquema era um auditor que trabalhava na Receita também para a Lava Jato. Marco Aurélio da Silva Canal é supervisor da equipe especial de programação da Receita e trabalhava na identificação de passivos de envolvidos na Operação Lava Jato. Ele é o responsável por, de uma maneira burocrática, ir lá e constituir aquele crédito relativo a essas operações. Então, assim, ele não estava envolvido com a investigação da Força-Tarefa da Lava Jato, isso é muito importante a gente deixar claro. A investigação diz que no período de novembro de 2016 a outubro de 2017, Marco Aurélio Canal, ajudado por Eliseu Marinho, um ex-auditor, solicitou e recebeu vantagens indevidas de 4 milhões de reais, pagos por empresários de ônibus investigados na Lava Jato. Os dois foram presos. Na casa de Eliseu, a polícia encontrou 120 mil reais. A polícia cumpre 14 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. 4 equipes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal fizeram buscas, inclusive, dentro da sede da Receita no Rio. Há servidores públicos envolvidos e deixar claro que trata-se de condutas pessoais e não institucional, né? E não por acaso a Receita Federal está aqui à mesa, não só, né, está à mesa, mas participou desde o início das investigações. O auditor Marco Aurélio da Silva Canal, preso na operação de hoje, já tinha sido citado no inquérito sobre ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal, que tramita na própria corte como um dos responsáveis por uma apuração feita pela Receita sobre 133 contribuintes, entre os quais o ministro Gilmar Mendes e a mulher do ministro. Segundo as investigações, Canal distribuiu esse dossiê a outras pessoas. No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do procedimento de investigação. O Ministério Público informou que a operação de hoje não tem relação com as notícias relacionadas às ações ilegais de integrantes da Receita Federal, que envolve, entre outros, o ministro Gilmar Mendes. Nós não conseguimos falar com as defesas dos presos na operação de hoje. No Congresso, o Senado retomou agora há pouco a votação dos destaques da Previdência. O texto base da reforma foi aprovado em primeiro turno no plenário do Senado ontem tarde da noite. A gente vai falar agora para Brasília com Flávia Alvarenga. Flávia, em que pé que está agora essa votação dos destaques? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. A gente está na votação do primeiro destaque. Essa sessão foi aberta exatamente às 11 horas e 57 minutos, mas não começou com a reforma da Previdência. Começou com a votação de nomes para o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa
defesa econômica. E depois disso é que a gente veio para a parte da Previdência. Então, nesse momento, a gente está na fase dos destaques. O primeiro destaque trata da questão que um partido quer retirar a idade mínima proposta pelo governo de 62 anos. E tem outros destaques também, como, por exemplo, o que trata da pensão por morte. Se os destaques passarem, forem aprovados, o governo vai deixar de arrecadar. E aí é uma derrota para o governo. E se todos esses que vão ser votados forem aprovados, portanto, o governo deixa de economizar 329 bilhões de reais em 10 anos. Só depois da votação dos destaques é que a gente pode ir para a votação do segundo turno. A votação de ontem, dos destaques e do texto principal chegou quase até as 2 horas da manhã. Vamos ver a reportagem. O texto principal foi aprovado em primeiro turno por 56 votos a favor e 19 contrários. Nenhuma abstenção. Foram 7 votos a mais que o necessário, mas o resultado ficou abaixo dos cálculos do governo. Votaram totalmente a favor do texto base os seguintes partidos: Democratas, PL, Podemos, Progressistas, PSC, PSDB, PSL e Republicano. Já totalmente contra foram 2 partidos, PSB e o PT. Os outros 6 partidos ficaram divididos: MDB, PDT, Cidadania, PROS, PSD e Rede. A sessão terminou com a votação de 4 destaques e foi encerrada depois que o governo sofreu uma derrota. Os senadores derrubaram o trecho que mudava as regras para o abono salarial. Isso significa que vale a atual regra, que representa um custo extra para os cofres públicos. A economia prevista com a reforma cairá em 76 bilhões de reais, ficando em 800 bilhões de reais em 10 anos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, responsabilizou a falta de articulação do governo pela derrota. Acho que precisava coordenar isso aqui no plenário. O governo precisava atuar atentamente para não esvaziar o plenário dos senadores que apoiaram o texto principal. Porque se os senadores que votaram o texto principal estivessem aqui, nós teríamos 56 votos em todos os textos destacados pelos partidos políticos. Hoje, o líder do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, o senador Major Olímpio, defendeu o adiamento da votação para evitar novas derrotas. Major Olímpio também avaliou o comportamento dos aliados na sessão de ontem. Era preciso ter colocado 49 votos, colocamos só 42. E nós tínhamos 73 senadores presentes. Então não foi por ausência de senador, não. Foi ausência de vontade de votar. Depois da votação dos destaques do primeiro turno, o governo tem mais um desafio: o segundo turno no plenário do Senado, que pode atrasar. Alguns senadores condicionam a votação ao avanço de propostas do chamado Pacto Federativo. Querem, por exemplo, que o governo garanta o cumprimento das regras definidas no Senado para dividir com estados e municípios parte dos recursos do mega leilão de petróleo, marcada para novembro, a chamada sessão onerosa. Foi o que deixou claro ontem o líder do MDB, senador Eduardo Braga. Eu não votarei o segundo turno se o governo não der respostas para o Brasil real. Nós estamos dando um recado ao governo: faça a sua parte, porque nós estamos fazendo a nossa parte. A votação em primeiro turno já deveria ter ocorrido na semana passada, mas foi adiada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, numa reação à operação de busca e apreensão da Polícia Federal no gabinete da liderança do governo, envolvendo o líder, Fernando Bezerra Coelho, e o filho dele, o deputado Fernando Coelho Filho, do Democratas. Ontem, na tribuna, até o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, engrossou o coro de senadores descontentes com o que chamam de acordos não cumpridos pelo Planalto. Votar a reforma da Previdência é importante, é necessária, é urgente, mas eu compartilho com o sentimento da casa. É preciso fazer avançar o Pacto Federativo. E nós temos os instrumentos e nós temos as condições. Haveremos de encontrar, muito breve, uma solução para que a Câmara possa entender
o papel do Senado e a sua importância política para a sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. A senadora Simone Tebet, do MDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, disse que a questão da sessão onerosa deve ser resolvida de outra forma, por meio de medida provisória, e não usando a reforma da Previdência como moeda de troca. É dar com uma mão e tirar com a outra. Se a reforma da Previdência é fundamental para o país, automaticamente ela é essencial para estados e municípios. Então, atrasar a votação da reforma ou condicionar a votação da reforma no segundo turno na solução da partilha da sessão onerosa para estados e municípios, repito, é dar com uma mão e retirar com a outra. A Flávia falou aí que depois da votação dos destaques do primeiro turno, né, tem agora um desafio para o governo, que é a votação no plenário do segundo turno, que pode atrasar. Aí eu queria que a Flávia detalhasse para a gente quais são os próximos passos, então. Maju, se a votação dos destaques for concluída hoje, segundo turno concluído hoje também e aprovado, o próximo passo é o seguinte: é aberto um prazo de 3 sessões de plenário para discussão. E a previsão da votação em segundo turno é no dia 10 de outubro, portanto, semana que vem. Mas tudo isso, como a gente mostrou há pouco na reportagem, vai depender de uma articulação em torno das demandas dos senadores. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a reforma da Previdência. Disse que lamenta ter que fazer uma reforma, mas que se a reforma não for feita, o país vai quebrar em 2 anos. Maju. Obrigada, Flávia. E olha, como a gente viu, o Senado rejeitou as regras mais duras ao abono salarial. Isso é um recado para senadores, né, de senadores para o governo. E agora a gente vai saber com a Andréia Sadi, que está lá em Brasília, que tipo de recado é esse, Andréia? Boa tarde. Senadores querem mais afago, mais protagonismo, mais cargos? Diga pra gente. Tudo junto e misturado, né, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Para a gente traduzir o que é esse recado, você tem razão, é uma sinalização de senadores ao Palácio do Planalto. Na verdade, uma reclamação. Eles querem cargos, eles querem emendas que nos bastidores esses parlamentares dizem que já foi prometido a eles pelo governo, principalmente pelos ministros responsáveis pela articulação política. Esses cargos e essas emendas, elas são na prática uma moeda de troca para aprovar projetos importantes aqui no Congresso. O próprio líder do governo no Senado, que é o senador Fernando Bezerra, hoje conversou comigo mais cedo e disse que fez esse relato a ministros do governo, dizendo assim: olha, tem um sentimento no Senado Federal de que o governo precisa dar mais atenção às demandas dos senadores. Eles acham que tem muita atenção lá na Câmara dos Deputados. Então, Maju, na prática, é essa cobrança, foi esse recado que o Senado quis dar ontem e que agora a gente viu que atrasou sim um dia a votação da Previdência no primeiro turno e preocupa o governo em relação ao calendário para o segundo turno desse texto tão importante aqui no Senado. E você conversou com o líder do governo no Senado, né, o senador Fernando Bezerra, e aí o que o governo pretende fazer? O Fernando Bezerra já está articulando o que vai ser feito? Maju, ele tá, e também tem um outro bastidor que eu queria trazer, que é o seguinte: a equipe econômica, eu disse que está preocupado, o governo está preocupado com essa votação do segundo turno, principalmente os integrantes da equipe econômica. Hoje, por exemplo, tinha uma reunião marcada do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, com diversos senadores, por exemplo, do PP, do MDB, do PSD. Mas essas reuniões, elas foram canceladas, porque essas reuniões haviam sido marcadas antes dessa derrota de ontem e agora vai ficar para as próximas semanas. Maju. Obrigada, Sadi. Até mais. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada um limite para os gastos das campanhas de prefeitos e vereadores do ano que vem. A proposta, que ainda vai ser analisada pelo Senado, limita os valores ao equivalente ao que foi gasto em cada cidade em 2016, mais a correção pela inflação. A lei não detalha os valores, mas em 2016, a eleição de São Paulo teve um teto de 45 milhões de reais, o mais alto do país. Recife, com a campanha
campanha mais barata teve teto de R$6.600.000. Os deputados que criticam a proposta dizem que as campanhas de 2016 foram milionárias e não deveriam servir aí de parâmetro. Os que são favoráveis à proposta afirmam que esse foi o consenso possível e que o problema seria não conseguir estabelecer um teto para os gastos. Hora da previsão do tempo. Quem está chegando aqui para falar com a gente é a Eliana Marques, que ontem falou de tempo severo no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Eli. Se confirmou a previsão? Confirmou sim, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a chuva começou ontem à tarde, lá no sul do Rio Grande do Sul. À noite ela foi ganhando força e aí teve granizo em várias cidades, como esse que a gente está vendo aí, olha, em Arroio Grande. Essas imagens são do Rodrigo La Rosa, Maju. Então quer dizer, pelo granizo, a gente pode dizer que teve pacote completo? Pacote completo, precisão na previsão que a gente deu aqui ontem. Eu mostro aqui para vocês, olha, choveu muito em várias cidades como Jaguarão e Chuí, volumes aí em torno dos 80 milímetros entre 9 da noite de ontem e 9 da manhã de hoje. Também ventou muito forte, ventos em torno dos 100 quilômetros por hora em cidades como São Borja, Dom Pedrito, e teve mais de 18 mil raios entre ontem e hoje até o meio-dia. Hoje ainda vai chover muito no Rio Grande do Sul, nessas áreas mais coloridas, porque a gente tem uma frente fria e duas áreas de baixa pressão atmosférica fabricando as tempestades. Tempestade também no Tocantins ontem à noite, fortes ventos derrubaram torres de transmissão perto de Nova Rosalândia. Os nossos meteorologistas viram as imagens, disseram, Maju, que não se descarta um tornado, mas que ainda é preciso mais análise para a gente poder confirmar. É sempre complicada nessa história do tornado, né, Eli? Porque a gente tem que esperar que ele só é detectado minutos antes, né? E visualmente, dependendo do tipo de torção que, por exemplo, ferros podem sofrer, né? Pois bem, vamos torcer para que não aconteça. E a previsão para as outras regiões? Bom, hoje a gente ainda tem previsão de chuva pegando Santa Catarina, também aqui o centro-oeste do Paraná, grande parte do centro-oeste do país, da região norte, se espalhando até pelo nordeste do Brasil. Tempo firme nas áreas em amarelo aqui, entre Amapá e Pará, também no norte da região nordeste e entre o oeste da Bahia, passando por Distrito Federal, quase todo o sudeste, leste do Paraná e Vale do Itajaí em Santa Catarina. Temperaturas máximas de 28 graus em Porto Alegre, de 32 em Curitiba, 27 em Vitória, aí São Paulo, BH e Rio passando dos 30 graus, em Salvador máxima de 27 também, 33 lá em São Luís e aí no norte e no centro-oeste bem acima dos 30 graus também. Vamos para o nosso giro pelas capitais agora, começando por Brasília com calor, 33 graus, sem previsão de chuva. E Florianópolis, que a gente não viu ainda nessa semana, mudando para lá agora, calor também, vento, 28 graus, pode ter chuva à noite, Maju, e amanhã a chuva aperta em Floripa. Então, chuva mais forte para lá amanhã. Chuva mais forte para lá e para todas essas áreas que a gente vê aqui, olha, destacadas, risco de temporais amanhã. E aí no sul, junto com a chuva, vem também a queda na temperatura. Olha, amanhã Porto Alegre com máxima de 22, Bagé com 18, aí temos muita chuva em Santa Catarina, pegando Floripa, também a Serra. Em Curitiba, temperaturas agradáveis, mas chuva encorpada também. Amanhã você volta com mais detalhes. Tchau, Eli. Obrigada, viu? Tchau, tchau. E o Profissão Repórter de hoje conta histórias da vida LGBT longe das grandes cidades do Brasil. No interior de São Paulo, ela saiu da prostituição para tentar ser atriz. Minha maior dificuldade hoje está sendo desarmar. Eu passei uma vida armada, brigando, sabe? Xingando, me defendendo. Eu não tenho certeza do que eu quero, do que eu quero ser. No Rio Grande do Norte, ele juntou em uma república jovens não aceitos por suas famílias. Ela sustentava a gente, né? Ela é tipo uma mãe. Esse é o cara! Em todos os congressos que eu vou, a pergunta é essa: como é que você é presidente de uma associação e não é pescador? Depois do futebol, no Profissão Repórter. O futuro da educação é o tema do podcast O Assunto desta quarta-feira. A Renata Lopretti mostra o que muda na educação aqui no Brasil, com menos gente nascendo no país. Renata conversou sobre o assunto com a editora do Bom Dia Brasil, Luísa Sá, e com o repórter Alan Severiano. Ainda hoje, os preparativos para a semifinal da Libertadores entre Grêmio e Flamengo. E a seguir, 6 pessoas são indiciadas por maus tratos a idosos num asilo em Minas. E a mãe da menina Raíssa fala sobre a morte da filha de 9 anos. Até já.
Em Minas, a polícia indiciou 6 pessoas por maltratarem idosos e pessoas com deficiência mental. A gente mostrou esse caso aqui no JH, foi num asilo em Santa Luzia, que é na região metropolitana lá de Belo Horizonte. A Cristiane Leite está ao vivo e conta pra gente. Cristiane, 5 pessoas já estavam presas e tem mais uma que não foi presa, é isso? Boa tarde. Oi, boa tarde, Maju. Olha, a polícia decidiu indiciar hoje 5 suspeitos que estão presos, então, desde julho. 4 deles são da mesma família. Quem são essas pessoas, né? A dona do asilo, o marido e 2 filhas. A 5ª pessoa é um cuidador que trabalhava lá no asilo. O dono desse local também foi indiciado, mas ele não estava preso. Bom, o casal também foi indiciado por estupro de vulnerável. Eles teriam estuprado um idoso de 70 anos e uma jovem de 23 anos. Bom, a Polícia Civil ouviu mais de 50 pessoas ao longo de 60 dias para decidir indiciar essas pessoas aí. Eles fizeram perícia e juntaram também laudos médicos para concluir que 76 idosos foram vítimas de agressões. 18 desses idosos morreram em decorrência dos maus tratos sofridos dentro do asilo. O caso foi descoberto no dia 25 de julho, após a polícia receber as denúncias. Na época, 13 idosos foram encontrados no local em situação de abandono. A gente mostrou aqui no jornal hoje, né? Os idosos que estavam lá foram para outras instituições ou para a casa de parentes. Tá, então, Maju, o primeiro desfecho dessa triste história agora é aguardar Ministério Público e a Justiça. Obrigada. Só para confirmar, foram 5 ou 6 indiciados? Maju, 6 indiciados, 5 pessoas já estavam presas e o dono do asilo estava em liberdade e ele também foi indiciado. Obrigada. E a mãe da menina Raíssa, de 9 anos, assassinada no domingo em São Paulo, falou hoje sobre o crime. Ela contou que deixou a filha brincando com o amigo de 12 anos enquanto foi comprar pipoca para um outro filho. A polícia diz que esse menino de 12 anos confessou que matou a Raíssa. Nunca se vai se imaginar uma criança tirando a vida de outra, né? Da minha pequena, eu acho. É duro. Ele tirou uma parte de mim, né? Numa festa de crianças, acompanhada do novo melhor amigo. Assim, Raíssa foi deixada por 1 minuto pela mãe. Falei, Raíssa, não sai de perto da mamãe, porque a mamãe não gosta, né? Porque se ela saísse, ela se perdia, ela não sabia voltar. Ela falou, tá bom, mamãe, tô aqui brincando com ele no pula-pula. Quando eu peguei pra virar pipoca pro irmãozinho dela, ela já não tomava mais lá. Na entrevista para o repórter Filipe Mancuso, Rosevânia contou que nunca desconfiou do menino que, segundo a polícia, confessou ter matado Raíssa. Assim, você não via malícia nele, assim. Você vê, eu sou uma criança, normal. Esse caso terrível também não tem explicação para a polícia. O adolescente de 12 anos falou por 5 horas ontem à noite. No depoimento a uma juíza e a promotores da Vara da Infância e da Juventude, voltou a confessar que matou Raíssa com uma corda improvisada, mas não disse por quê. Ele é muito restrito nas informações, mas ele não demonstrou tristeza, não demonstrou. O menino foi levado para uma unidade da Fundação Casa em São Paulo. Ele deve ficar internado provisoriamente por 45 dias. Eu só quero a justiça. Que não fique impune. Que não vira mais uma estatística. E agora a gente mostra dados de um levantamento obtido com exclusividade pelo G1, com base na Lei de Acesso à Informação. Nos últimos 10 anos, mais de 400 chacinas ocorreram no estado do Rio de Janeiro. Mais de 1.300 mortos. A reportagem é de Fernanda Grael, Felipe Grandini e Matheus Rodrigues. Ele já entrou dando tiro. Então, eu não sei quanto tempo demorou, mas eu sei que da minha sala 9 morreram e foram bastante feridos também. E eu fiquei entre os feridos, tomei 4 tiros. Um único atirador, muitos disparos, 12 mortos, todos adolescentes. A tragédia da escola Tasso da Silveira, em abril de 2011,
ficou conhecida como o massacre de Realengo. Tayane perdeu o movimento das pernas. Até hoje, luta para voltar a andar. Um dos momentos mais tristes da história do Rio na última década faz parte de uma estatística assustadora. 411 chacinas tiraram a vida de 1.391 pessoas de 2009 a 2018. E nos últimos 2 anos, a violência foi maior do que nunca. Os assassinatos em série atingiram o ápice em 2017, 59 chacinas. Apesar da ligeira queda no ano passado, foram ainda mais de 50 casos. A capital registra o maior número de massacres, seguida por grandes municípios da Baixada Fluminense e da região metropolitana. Só nesta última semana, 6 pessoas morreram em 2 chacinas na Baixada, 3 em São João de Meriti e mais 3 jovens em Nova Iguaçu. 2 irmãos e um primo, o mais velho com 18 anos. A polícia suspeita que os autores sejam integrantes de uma milícia de Belfor Roxo, também na Baixada. Existe uma relação entre letalidade violenta e crime organizado? Evidentemente que existe. Em regra, as chacinas ocorrem tendo como pano de fundo uma organização criminosa ou uma associação criminosa. Quem produziu mais fortemente as chacinas nos últimos 15 anos são as milícias, que fazem um processo, digamos, de extermínio mesmo de determinadas células de grupos adversariais. O modo de agir da milícia dificulta o trabalho dos investigadores. Essas quadrilhas, eles estão se preocupando em não deixar a materialidade do crime, que é o corpo. Então, de alguma maneira, eles buscam esses cemitérios clandestinos para se livrar desses corpos e, de alguma maneira, ter alguma impunidade naquele crime. Existem alguns fatores que impactam no índice de letalidade violenta. Eu não tenho a menor dúvida de que a impunidade é um deles. É evidente que se você encontra uma flexibilização, seja na apuração, seja na punição, seja com a possibilidade de prisão, isso é um estímulo, sim, para continuar a prática de letalidade violenta. A seguir, novos detalhes do processo de impeachment nos Estados Unidos, os preparativos para o jogão de hoje à noite entre Grêmio e Flamengo. E uma cena rara, um lobo marinho é devolvido ao mar depois de ser resgatado doente. Até já! O presidente americano Donald Trump acabou de falar na Casa Branca sobre o telefonema que motivou a abertura do processo de impeachment contra ele. A gente vai ao vivo a Nova York conversar sobre isso com a correspondente Sandra Coutinho. Sandra, tá aí no telão. Sandra, boa tarde. O que o presidente disse? Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o presidente Donald Trump disse agora há pouco que a conversa dele com o presidente da Ucrânia, pedindo informações para prejudicar o ex-vice-presidente Joe Biden, foi totalmente diferente do relato de um agente da CIA que foi encaminhado para o Congresso americano. Biden é pré-candidato à presidência e possível adversário de Trump nas eleições do ano que vem. Mais cedo, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que os ataques do presidente a essa investigação do impeachment podem caracterizar com obstrução de justiça. Trump já disse que quer se encontrar com o agente que revelou o teor do telefonema, mas Pelosi afirmou que é essencial proteger a identidade e a segurança desse informante, aliás, como está na Constituição aqui dos Estados Unidos. Em Roma, o secretário de Estado americano Mike Pompeo reconheceu pela primeira vez que participou sim do telefonema com o presidente ucraniano. Em entrevista à TV americana, ele já tinha negado que soubesse qualquer coisa sobre essa conversa. E ainda hoje, o presidente Donald Trump concede uma entrevista coletiva ao lado do presidente da Finlândia e certamente, Maju, ele vai voltar ao assunto. Obrigada, Sandra. Eu saio aí de Nova York e veio aqui para a América do Sul. A gente vai falar da crise política no Peru. A vice-presidente Mercedes Araoz decidiu renunciar ao cargo. Ela tinha sido nomeada pelo Congresso do país como presidente interina na segunda-feira.
Mercedes Araoz publicou uma carta ontem à noite numa rede social e disse: decidi renunciar irrevogavelmente ao cargo de vice-presidente. Ela afirmou que a ordem constitucional foi rompida e que agora espera as eleições gerais. Mercedes foi nomeada presidente interina pelo Congresso horas depois de o presidente peruano, Martín Vizcarra, dissolver o Congresso. Vizcarra assumiu a presidência no ano passado depois da renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, acusado de envolvimento no escândalo de corrupção da empreiteira brasileira Odebrecht, no Peru. A dissolução do parlamento está prevista na Constituição, mas a oposição peruana contesta e insiste que Vizcarra deu um golpe de Estado. E hoje na Índia é feriado nacional para celebrar os 150 anos de nascimento de Mahatma Gandhi, que foi líder da independência do país e também um símbolo mundial da resistência não violenta. Vamos ver aqui, olha, no nosso painel. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, participou aqui de uma cerimônia no Memorial Mahatma Gandhi, lá em Nova Delhi. A Sônia Gandhi, essa mulher que jogou as flores aí, presidente do principal partido de oposição, também prestou homenagens. Apesar do nome, gente, ela não é parente do ativista, não. Num discurso, Sônia disse que citar Gandhi é muito fácil, o difícil mesmo é seguir os princípios dele. O exemplo de usar a luta sem violência contra o domínio britânico inspirou outros líderes como Nelson Mandela e Martin Luther King. Agora uma imagem, gente, que vem do litoral do Paraná, fofíssima. Vamos ver aqui de novo no painel. Olha aqui, esse aqui é o exato momento que um lobo marinho é solto. Ele é solto na Ilha dos Currais. Isso aconteceu hoje de manhã. Um momento especial, já que só 40% dos animais que chegam debilitados, machucadinhos aí na costa, conseguem se recuperar e voltar para a natureza. Esse lobo marinho tem 2 aninhos e foi encontrado há pouco mais de um mês, muito fraco e com problemas nos olhos. A gente vai ver os detalhes na reportagem da Dulcineia Novaes. Depois de 45 dias de tratamento intensivo, esta fêmea de lobo marinho ganhou peso, tratamento para os olhos e uma nova oportunidade. Hoje foi o dia escolhido para devolvê-la ao mar. Chegamos ao Parque Nacional Marinho da Ilha dos Currais, um lugar protegido, longe da costa e, portanto, considerado ideal para a soltura desses animais marinhos que vem de um período de recuperação. Ela já começa a se adaptar, readaptar ao ambiente natural aqui nas proximidades do parque para ganhar força para poder voltar para casa. A fêmea saiu da caixa para a água, mergulhou e desapareceu no mar. Também foi solto um albatroz que entrou na água e voou para longe, em companhia de um bando de gaivotas. Segundo os pesquisadores, neste ano aumentou a diversidade de espécies que chegaram até aqui no litoral do Paraná, como baleia jubarte, golfinhos e tartarugas e pinguins. Entre maio e agosto, 670 animais foram resgatados, a maioria deles já sem vida. Quando a gente tem a possibilidade de resgatar um animal ainda com vida e tratá-lo e devolvê-lo à natureza, como é o caso dessa loba, é realmente muito emocionante. É raro, mas é um momento que vale a pena dentro desse montante de problemas que a gente tem identificado aqui na nossa costa. E tem jogão, hein? 2 times brasileiros começam a decidir hoje uma vaga na final da Libertadores. Grêmio e Flamengo se enfrentam em Porto Alegre com transmissão ao vivo da Globo. Vou conversar agora com a Alice Bastos Neves, que já está no local do jogo aí, para contar pra gente como é que tá o clima. Jogão ofensivo, futebol bonito. Boa tarde. Oi, Maju, vai ser um jogão mesmo, como você disse. Tem muita gente chamando esse de jogo do ano no futebol brasileiro, porque sim, são 2 grandes times e principalmente com 2 grandes ataques. Somados aí na temporada, eles têm quase 200 gols. 101 do Flamengo, 97 do Grêmio. Essa é a 3ª semifinal de Libertadores consecutiva para os gaúchos. Os cariocas chegam a essa fase da competição depois de 35 anos. O Grêmio busca o tetra, ser o maior campeão entre os clubes brasileiros. O Flamengo busca o bi. Quem passar desse jogo de hoje vai pegar River ou Boca, o clássico argentino que já teve o primeiro jogo da semifinal ontem. A vitória foi do River por 2-0. Hoje, aqui na Arena, a expectativa é de mais de 50 mil pessoas, 2.300 lugares para os torcedores do Flamengo. A transmissão do jogo é logo depois de A Dona do Pedaço. Maju.
Obrigada, Alice. E antes do jogão à noite, né? Tá terminando o jornal hoje, mas tem o Se Joga, o jogo da tarde. Eu quero saber quais são os destaques hoje do programa, galera. Boa tarde. Maju, coisa boa, bem-vinda mais uma vez aqui ao Se Joga. Olha, hoje temos simplesmente a estreia do The Fake Brasil com Marcela Diné. Agora você já imaginou, né? Marcela Diné, The Fake Brasil, enfim, é gargalhada na certa. Ele vai estar aqui como vários apresentadores. Vai, às vezes, ser o Thiago Leifert, outra hora o Silvio Santos, Fausto Silva, Galvão Bueno. Imagina. Enfim, é um concurso de imitadores aqui, nesse palco. Que delícia, ele é gênio, vai ser um barato. Gênio mesmo, obrigado, Maju, um beijo, vamos nessa, vamos se jogar, hein? Tchau. Beijo, Beijo, vamos nessa, gente boa.